Apanhai-me as raposas. Agora veja um detalhe. Apanhai-me, o que significa isso? Identifique, capture, detenha, anule e subjugue. Apanhai-me. Ordens de Deus. Ordens do Espírito Santo, movendo a sabedoria de Salomão para que ele escreva. Apanhai-me significa identifique, detenha, subjugue. Isso significa apanhai-me. Agora levante a cabeça. As raposas. Só que ele não parou nas raposas. Ele fez uma delimitação, uma especificação. Não são apenas raposas, são... Leia o restante do versículo. Apanhai-me as raposas. Aí ele definiu qual tipo, qual a espécie de raposa. Diga qual é? As raposinhas. Pequeninas, compactas, fofinhas, bonitas. Elas não são tão perigosas. Afinal de contas, são raposinhas. Bonitinhas. Pequenininhas. Elas não são tão maléficas assim. Elas não são tão ofensivas assim. São inofensivas. São aparentemente inofensivas. Isso é tudo que o diabo quer. Tudo que o inimigo quer é parecer inofensivo para você. Tudo que os demônios desejam é se parecerem belos para você. Fazer com que você creia que eles são belos, quando na verdade são bidês e mictórios imundos. Travestidos de beleza. E hoje, a sociedade está assimilando isso como belo. Meu irmão, abra os olhos dos seus filhos. Apanhe. Aponte. Encontre. Casse. Faça uma caçada para que a vida dos seus filhos não seja destruída. E não fique atrás de coisas muito vultuosas. Procure aquilo que está escondido, maquiado. Procure aquele aplicativo que foi ocultado dentro do Android. Essa é a raposinha. Jovem, quem vai te destruir, quem quer te destruir, não são raposas, são raposinhas. São coisinhas aparentemente inofensivas, que têm sugado tua juventude, teu tempo, sugado tua mente, sugado tuas motivações, sugado teus pensamentos, sugado tuas ideias, sugado a palavra de Deus da tua vida. São raposinhas que acabam com a sua primavera. A palavra foi dita na primavera. Veja comigo. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em? Você está lendo comigo?
As nossas vinhas estão em flor. É primavera. E na primavera tudo é belo. Diante dos nossos olhos, a primavera da vida, a juventude, nós não vemos problemas em nada. Na juventude, nós só temos cabeça para uma coisa: o crush. O raposinho. Ou a raposinha. Na primavera da vida, as flores desabrocham. Os botões de rosa se tornam abertos, vistosos, voluptuosos, cheirosos. O jardim está florido. É a primavera da vida. É a juventude. É o tempo que nós deveríamos dedicar ao Senhor. Foi o tempo que Jesus dedicou ao seu Pai. Jesus dedicou o tempo mais precioso da sua vida a Deus. Jesus morreu com 33 anos de idade. 33 anos de idade, meus irmãos. O garotão está voando. Voando baixo. Ó o voo que Jesus fez. Ó o voo que você tem que fazer, ó. Esse é o voo que você tem que fazer. Esse é o voo que você tem que fazer. As raposinhas, aparentemente inofensivas, atacam na primavera. No tempo que está tudo exposto, tudo evidente, tudo aparente. Não houve uma sociedade como a nossa. As pessoas, os jovens, estão apaixonados pela sua própria imagem. Apaixonados pela superexposição da mídia social. É primavera da vida, está tudo à mostra. E eu quero mostrar, eu tenho que mostrar. Afinal de contas, o tempo vai passar e tudo que é bonito é para se mostrar. Hã? Quem te falou isso? Seus pais? Se seus pais te falaram isso, eles estão passando a mão nas raposinhas. Estão criando as raposinhas que vão destruir seus filhinhos, suas filhinhas. Tudo que é bonito é para se mostrar. Tira. É o que se cantava lá no tempo do Tchan. Lembra do Tchan? Eu lembro. Eu lembro no tempo do Tchan. E, de fato, depois de 9 meses, eu vi o resultado de muita gente. Eu vi. Eu vi crianças sendo criadas pelos seus avós. Eu vi. Ainda tenho visto, infelizmente. Faltou alguém apanhar as raposinhas. Faltou alguém capturar as raposinhas. Você está percebendo que eu estou falando para jovens, adultos e velhos? Está percebendo? Porque quem está em flor geralmente não vai se afastar da raposinha. Quem precisa apanhar a raposinha é quem cuida do jardim. É primavera. É tempo de pré-colheita. Pré-colheita. É o período que antecede a colheita, antecede a frutificação. É tempo de fertilidade, tempo de atenção redobrada.
Deste tempo dependem os frutos, as crias, a prole, o futuro. Deste tempo depende a vida tua e dos seus filhos. É tempo dos cuidadores de jardim apanharem as raposinhas. É tempo das flores não abrirem-se tanto. O futuro dos seus filhos depende de você apanhar as raposinhas. O futuro da juventude dessa igreja depende de apanharmos as raposinhas. E eu já estou cansado de ver as flores sendo devoradas pelas raposinhas aqui. Já estou cansado. Já estou saturado. Eu já estou cansado de ver filhos de poucos dias. Eu já estou cansado de ver os abortos espirituais. Cansei. Aliás, meus pais cansaram. Meus pais estão cansados. O que você está fazendo com a sua família? Homem! O que você está fazendo com a sua casa? Seus filhos? O jardim que Deus mandou você cuidar. O que você está fazendo? Filhinhos! Jovens! O que você está pensando? O que você está fazendo com o seu corpo? Eu vi uma jovem andando com uma saia que, enquanto ela andava, metade das suas nádegas apareciam. O que você está pensando? Quando é que você vai apanhar a raposinha? Quando é que você vai tomar? Caçar, prender, subjugar a raposinha que vai devastar o futuro dos seus filhos. Quando é que você vai acordar, despertar, vigiar, orar e tomar uma atitude? Porque apanhai-me é tomar uma atitude. Veja o que está escrito em Lamentações capítulo 3, por favor. Não desmarque aí, não. Aliás, pode desmarcar, não tem problema não. Nós já lemos tudo. Lamentações capítulo 3, por favor. Lamentações do profeta Jeremias. Um livro poderosíssimo. É um homem que está chorando diante de Deus, apresentando a Deus suas dores, suas tristezas, suas frustrações. Lamentações capítulo 3, versículo 27. O que está escrito aí? Lamentações 3, 27. Leia, por favor. Leiamos juntos. Bom é para o homem só isso. A caçada de uma raposinha não é muito fácil. Ela se esconde, ela entra em qualquer buraquinho e fica imperceptível. As raposinhas pequenininhas em tempos de primaveris, e em que o gelo do inverno está indo embora, ela fica tão camuflada que você não consegue distinguir o que é gelo e neve e a raposinha, e a pele da raposinha. Você não consegue distinguir. É preciso ter muito mais atenção. E é exatamente essa raposinha que elimina, acaba com a fertilidade, acaba com a frutificação, acaba com o futuro.
E os jovens que não seguram a sua sexualidade na sua mocidade, chegarão na fase adulta e não poderão ser exemplos para os seus filhos. Aí você vai lembrar das raposinhas que destruíram a vinha que estava em flor. Aí você vai lembrar e você vai dizer: não posso ser exemplo. Não sou padrão. Não fui padrão dos fiéis. Não honrei a palavra de Deus. Não fugi das paixões da mocidade. Me entreguei. Não fui casto, não me santifiquei. Entreguei a exuberância da vida para raposinhas que destruíram a minha fertilidade. Abortaram a minha santidade. Isso é terrível. As raposinhas são tão cruéis, tão ardilosas, sutis, que elas fazem uma coisa interessante. Geralmente quem caçam raposinhas são cães pastores. Dentro de um vinhedo, de uma criação de uma plantação de uva. E os cães, eles... por isso que a palavra está dizendo apanhai-me. Isso significa que Deus está pedindo uma atenção redobrada. Porque os cães não conseguem apanhar. A raposinha, ela urina em lugares diferentes e a urina dela confunde o faro do cão. Ele não consegue chegar nela. Quem tem que chegar lá é o dono da vinha. É o chefe da família. O que são raposinhas? São demônios. Se infiltram, se camuflam, são astutos, são pequeninos, são belos, são fofos, são aparentemente inofensivos. E quando não são capturados, quando não são identificados, subjugados, detidos e anulados, vão destruir a vinha. Vão destruir os frutos. O que podem ser raposinhas aqui? O que podem ser raposinhas na sua vida, na minha vida e na vida da igreja? Mentirinhas. Maledicênciazinhas. Más conversaçõezinhas. Intriguinhas. Um zelo pequenininho, um zelinho, sabe? Quando você zela pouco. Esse pouco zelo com as coisas de Deus pode lhe causar grandes consequências, principalmente na vida dos seus filhos. Porque os seus filhos vão replicar o seu comportamento. Eles são réplicas suas. O pouco zelo com as coisas de Deus será replicado pelos nossos filhos. Me incluo também na pregação. Eu não sei se você está cultivando essas raposinhas. Eu não sei se você está falando para os seus filhos: aproveite a sua juventude, meu filho. Curta. Entregue-se. Depois você não vai poder fazer isso. Depois, quando ficar mais velho, não vai ter tempo. Tudo que é bonito é para se mostrar. Exponha-se.
Não, não coloque o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não, você não precisa disso. Entregue-se às suas paixões. A cobiça dos olhos, a concupiscência da vida, a soberba. Entregue-se. Afinal, você é forte, você é belo. Eu não sei se você tem cultivado essas raposinhas. E existem várias outras que são bem pequenas. Eu queria alertar só quanto a uma questão. Você vai precisar anular na sua vida o poder do legado da raposinha. Qual o poder do legado da raposinha? É um legado que você recebeu dos seus pais, um legado que para você era como se fosse um dogma, um padrão a ser seguido. E você assumiu esse legado como se fosse divino. E não era. E eu não estou falando de pais cristãos, mas de repente você teve um pai que era cristão e que cultivou raposinhas. Você vai precisar da espada. Jesus fez um desafio para aqueles que queriam segui-lo. E ele disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu não vim fazer com que vocês se unam. As pessoas imaginam que nos tempos de avivamento todo mundo se une, todo mundo se congrega. Não, muito pelo contrário. Eu tenho meditado sobre avivamentos ao longo da história e muitos avivamentos acontecem divisões, corte de cordão umbilical, legados fúteis que foram transferidos e que deveriam ter sido cortados e não foram. Isso acontece nos avivamentos. Pecados consentidos e permitidos. Pecados cultivados, raposinhas domesticadas. Pecados domesticados. Pecados cultivados. Costumes, práticas, tradições familiares. Não, eu não posso aborrecer a minha família. Eu não vou deixar as coisas de Deus. Eu não vou dar prioridade ao reino de Deus. Eu vou dar prioridade às coisas dos meus familiares, às festas dos meus familiares, às programações dos meus familiares. E o primeiro vínculo que Jesus disse: eu vim dividir a casa. Eu vim dividir pais e filhos. Aquele que ama mais seus pais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que cultiva tradições familiares, legados ultrapassados, legados fúteis, que não servem absolutamente para nada. Se ainda foram absorvidos e ainda são absorvidos, são essas as raposinhas. São elas que estão destruindo as vinhas. São elas que estão abortando a espiritualidade. Isaías, não vou pedir para que você não abra, mas eu gostaria que você lesse. No capítulo 65, versículo 20 de Isaías, está escrito, a partir do versículo 20 está escrito que Deus não daria mais filhos de poucos dias. Eu não aguento mais ter filhos de poucos dias aqui.
Eu não aguento mais ver jovens que cresceram aqui e chegaram na idade da primavera e foram abocanhados pelas raposinhas. Eu não suporto mais. Não aguento mais, meu irmão. Não dá mais. Já chega. Essa sangria tem que acabar agora. Essa devastação da vinha tem que parar hoje. Imediatamente. Já. Fique de pé, por favor. A paz que estão mimando tanto seus filhos. Cultivando tanto raposinhas. Que os filhos já não estão mais nem entendendo o reino de Deus, o caminho de Deus. Você vai precisar se separar de tradições humanas, fúteis. Jesus falou uma coisa que eu considero uma das palavras mais duras da parte de Jesus. Deixe os mortos sepultarem seus mortos. Sabe o que significa? Significa que um jovem veio até Jesus e disse: vou segui-lo por onde for. E Jesus falou: segue? E o jovem deu a seguinte desculpa: mas antes, deixa-me primeiro sepultar os meus pais. Deixa eu primeiro agradar as tradições dos judeus, as festas da lua nova, as programações judaicas. Deixa eu primeiro sepultar os meus pais. Isso para nós, trazendo para os dias de hoje, é mais ou menos o seguinte: eu vou te seguir, Jesus, como eu já ouvi de algumas pessoas. Eu vou te seguir, Jesus, mas eu estou na flor da idade. Eu estou na primavera da vida. Eu estou no tempo da fertilidade, deixa eu aproveitar um pouco a minha fertilidade. E quando eu chegar no bagaço, eu te ofereço o resto. Porque aí eu não vou ter mais força mesmo, eu vou estar meio devagar. Eu já perdi o vigor, né? Aí eu estou mais sossegado, já não estou dando mais as minhas puladas de cerca. Já não estou dando mais os meus voos rasantes. Você sabe o que eu estou falando, né? Você sabe, não sabe, meu irmão? A quem sabe, fala amém. Não, agora não, Senhor. Deixa eu aproveitar e entregar toda a minha vida aos prazeres da minha mocidade. Depois eu te dou o resto. Se você fizer isso, não vai ter resto. Tua vinha está devastada. Não vai sobrar nada. Mas eu acredito que Deus ainda pode ter misericórdia. Eu acredito que se houver um arrependimento genuíno, Deus ainda pode agir. Deus ainda pode transformar. Deus ainda pode restaurar a castidade do coração. E ressuscitar aquilo que foi abortado na sua juventude. A santidade abortada na juventude. Deus pode restaurar. Deus pode restaurar hoje. Feche os seus olhos. Senhor, o que fizemos com a juventude? O que fizemos com a primavera da nossa vida? O que fizemos dos tempos de flor? O que fizemos com os melhores anos da nossa vida? O que estamos fazendo com eles? E o que será que estamos pensando que será da nossa vida no futuro? Se permitirmos raposinhas na vinha, se permitirmos espíritos mundanos, demoníacos, sorrateiros, camuflados, sutis,
aparentemente inofensivos. Deus Santo, ajuda-nos a apanhar as raposinhas. Apanhai-me as raposinhas. Casse elas. Jovem, elimine as raposinhas da sua vida. Afaste-se delas. Exclua elas. Tire o aplicativo ocultado no seu celular. Cuidado com as pequenas concessões ao pecado. Elas são as mais destrutivas. São as pequeninas raposinhas. Santo Deus, nós nos arrependemos do que fizemos na nossa mocidade. Nos envergonhamos dos pecados da nossa juventude. Aquilo que deveríamos ter oferecido para Ti, que era o melhor da nossa vida, era a nossa primícia. Nós desejamos desfrutá-la para nós mesmos, ao nosso bel prazer. Tem misericórdia de nós. Perdoa as nossas muitas raposinhas. Só o Senhor pode restaurar a vinha. Só o Senhor pode ressuscitar aquilo que foi destruído. Só o Senhor pode restaurar a beleza da santidade em nós. Só o Teu Espírito, só a Tua unção, só o Teu óleo, só o verdadeiro arrependimento e o óleo derramado sobre nós. Espírito de Deus, derrama a Tua unção sobre nossas cabeças. Alveja as nossas vestes em todo o tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.